4 falas controversas do Lula ignoradas pelos politicamente corretos. Bem-vindos ao canal Fatos Conservadores. Meu nome é Walter, sou escritor cristão conservador e estou aqui para conservar os fatos e destruir as narrativas. Os fatos apresentados aqui são feitos do ponto de vista de um cristão conservador, mas todas as pessoas serão respeitadas, desde que defendam educadamente seus pontos divergentes. Dado o aviso, vamos ao vídeo. Já dizia o sábio Walter, o Lula calado é um poeta bandido. Quando eu vejo um monte de gente falando sobre as besteiras que o Bolsonaro fala, eu não sei se eu rio ou fico com pena. Afinal, não existe alma viva neste mundo que não fale besteiras, especialmente se esta pessoa tiver um microfone e os holofotes constantemente e cada uma de suas falas, por mais triviais que seja, ganhar uma atenção monumental da mídia, como fazem com Bolsonaro. Afinal, como relatei no meu livro Bolsonaro vs Imprensa, Distorções, Mentiras e Fake News, link na descrição, Bolsonaro foi extremamente atacado pela mídia. Ou seja, é algo bem inútil e sem sentido não gostar de alguém meramente porque ele fala besteira. Você odeia a humanidade inteira então, já que todo mundo fala besteiras. Além disso, o Lula fala o dobro de besteira que se acredita que o Bolsonaro fale, com o bônus de que, diferente do Bolsonaro, ele pode falar o que quiser, pois a maioria das mídias irá passar pano, relativizar ou nem ligar muito para o que ele diz. Mesmo hoje, onde algumas mídias já chegam a pegar no pé do Lula por falas absurdas, ainda há uma visível superproteção ao sapo cachaceiro ex-presidiário. Antigamente era pior, Lula falava bobagens o tempo todo e o pessoal dava pouca importância. Afinal, Lula era o cara, como dizia o esquerdista presidente Obama na época de seu governo pífio nos Estados Unidos. Mas nós aqui de Fatos Conservadores jamais esqueceremos e estamos aqui para lembrar 4 falas controversas do Lula ignoradas pelos politicamente corretos, começando pela clássica: Pelotas exportadora de viados. No ano 2000, Lula mostrou sua enorme capacidade de ser um marqueteiro às avessas de uma cidade, ao chamar a cidade de Pelotas de exportadora de veados. A fala ridícula ocorreu durante uma conversa com o ex-prefeito de Pelotas, em um vídeo amador facilmente encontrado no YouTube. Quem é que fez isso? Pelotas é a cidade polo, né? Claro. Exportadora de viados. A repercussão na mídia, como era de se imaginar, foi pífia. Se duvida, vá no Google, pesquise por Lula Pelotas e coloque um intervalo entre 1º de janeiro de 2000 e 31 de dezembro de 2000. Você verá isto que está aparecendo na tela. Temos inclusive uma juíza na época proibindo que utilizem a frase do Lula contra ele. É superproteção que chama? Mas calma, ainda tem mais. Era bonito falar mal do Brasil, companheiro, inventava números. Temos ainda a frase mais divulgada de Lula, escancarando a tendência dele de mentir descaradamente. Afinal, ele admite explicitamente aqui que estava mentindo, e temos fontes oficiais para afirmar isso, o próprio site do Lula. Isso ocorreu no dia 8 de abril de 2014, numa coletiva com blogueiros que Lula protagonizou. E claro, que a receita de obter meias culpas espontâneos e divertidos, dê o microfone para o Lula e deixe-lhe à vontade para falar. Eles não dão destaque ao apartamento do Gedel, como deram no meu triplex. O sapo cachaceiro morre com a língua, como aqui. Eu cansei de viajar ao mundo falando mal do Brasil, gente. Era bonito a gente viajar ao mundo e falar: no Brasil tem 30 milhões de crianças de rua, no Brasil tem 30 milhões. A gente nem sabia, tem não sei quantos milhões de abortos, era tudo clandestino, mas a gente ia citando números, sabe? Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente ia citando números. Eu não esqueço nunca, eu estava debatendo, o Roberto Marinho e o Jaime Lerner em Paris. Mas eu estava dizendo, porque no Brasil tem 25 milhões de crianças de rua. Eu era aplaudido calorosamente pelos franceses. Quando eu terminei de falar, o Jaime Lerner falou assim para mim: ô Lula, não pode ter 25 milhões de crianças de rua, Lula, porque senão a gente não conseguiria andar nas ruas, Lula. Ou seja, o Lula admitia que era bonito sair falando mal do Brasil só porque ele era oposição, e ainda o fazia inventando números, já que ele não tinha fonte nenhuma. E o sujeito é tão cara de pau que até hoje isso está no site oficial dele. Vou até tirar print screen para um dia, se ele mudar de ideia, eu ter a fonte. Diferente dele que nunca tem uma fonte e ainda admite isso. Enfim, vamos ao próximo, que é ainda mais grave. O Hitler mesmo errado, tinha aquilo que eu admiro num homem. Ai. Essa situação foi documentada em uma notícia antiga do Folha de São Paulo, na época em que eles ainda não eram os cabos eleitorais do Lula. Abre aspas.
Em julho de 1979, enquanto era presidente dos sindicatos metalúrgicos do ABC Paulista e articulava a criação do PT, Lula deu uma entrevista à revista Playboy, na qual citou os dois líderes como duas figuras públicas, Hitler da Alemanha e Khomeini do Irã, pelas quais ele nutria admiração. O então sindicalista elogiou a disposição, força e dedicação de Hitler e afirmou: "O Hitler, mesmo errado, tinha aquilo que eu admiro no homem, o fogo de se propor a fazer alguma coisa e tentar fazer." Fecha aspas. Eu acho que isso dispensa mais comentários, até porque isso estende à lista de ditadores que o Lula admira, que inclui Fidel Castro, Mao Tse Tung e Hugo Chávez, mas é o Bolsonaro que é nazi, né? Enfim, vamos ao último. Considero um dos piores e, ao contrário dos anteriores, é bem recente. Ainda bem que a natureza criou este monstro chamado coronavírus. Em plena fraudemia... Foi mal, gente. Pandemia do Covid, em maio de 2020, o Lula soltou esta frase maldita e oportunista. Ainda bem que a natureza, contra a vontade da humanidade, criou esse monstro chamado coronavírus, porque esse monstro está permitindo que os cegos enxerguem, que os cegos começam a enxergar, que apenas o Estado é capaz de dar solução a determinadas crises. Essa crise do coronavírus, somente o Estado é que pode resolver isso. Ai, Walter, mas ele estava falando no sentido de que isso serviu para mostrar a importância do Estado. Isso torna as coisas ainda piores, meu chapa. Por quê? Porque o Lula, como bom comunista, acredita que os fins justificam os meios. Ou seja, se o fim deu como ele queria, os meios são secundários. Ou seja, pode ter vindo uma pandemia que foi usada para paralisar a sociedade, acabar com os empregos e liberdades individuais das pessoas, além, é claro, de tirar a saúde e vida de muitos. O que importa para o Lula é que isso ensinou as pessoas a dependerem mais do Estado. Não é de se admirar que um admirador de estados autoritários como o da China e de Cuba iria acreditar que o Estado tem que gerenciar tudo, não é mesmo? Agora, só imagine se fosse o Bolsonaro que tivesse dito isto. Seria o genocídio isolador de mortos 3.0. Começar o Lula, no máximo, é um deslize, uma bobagem. Afinal, a imprensa queria eleger o Lula, como evidencio através de meu livro sátira chamado Mas Ensaios da Mídia contra o Governo Bolsonaro, link na descrição. E como se não bastasse isso, o TSE ainda proibiu a campanha de Bolsonaro de utilizar a frase do Lula na campanha, parcialidade que chama. Ao mesmo tempo, ainda permitiram que Lula chamasse Bolsonaro de genocida na campanha. Encerro este vídeo com este barulho e um aviso: sua hora vai chegar a TSE. Você ainda aparecerá nas minhas listas, com toda a sua hipocrisia. E muito obrigado por ter assistido meu vídeo até o fim. Peço que apoie meu trabalho com sua preciosa curtida e inscrição. Comente no vídeo que achou do assunto, com críticas educadas, elogios e sugestões de novos temas para aumentar a relevância do canal, de forma que ele atinja mais pessoas. Desde já, fiquem com Deus, e estes foram os Fatos Conservadores, conservando os fatos e destruindo as narrativas.